Bom, gente, eu quero começar essa palavra dizendo que eu vou falar sobre Paulo. E Paulo, ele tem uma estreia na Bíblia um pouco delicada, porque ele estreou na Bíblia com um assassinato. Primeira vez que Paulo aparece na Bíblia é num assassinato. E ele está lá como alguém que está consentindo naquele assassinato, que está aprovando o assassinato de Estevão. E essa história está em Atos 7:58, que fala: e lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, que nós conhecemos, que ficou mais forte depois, conhecido como Paulo. E é interessante que hoje nós olhamos para Paulo, para Saulo, e a gente fala: nossa, Saulo, antes de encontrar Jesus, ele era um assassino, ele era um bandido, ele era um miliciano, era um cara que ia matar as pessoas. Que horror que era esse Paulo. Mas não é bem assim. Paulo, na verdade, era um grande religioso. E eu queria te dar uma notícia assim, que Paulo, mesmo antes de encontrar a Jesus, tinha dedicado a sua vida a Deus, talvez muito mais do que eu e você. E eu vou te explicar por quê. Porque a mensagem vai ser baseada em Filipenses 3. E o texto, o versículo 4, começa falando assim. Paulo falando a respeito dele mesmo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu vou traduzir, explicar um pouco para vocês o que isso significa, porque a gente está tão longe, a gente está 2000 anos distante dessa realidade. Então, muitas vezes a gente lê isso e a gente passa, sem entender direito o que isso significa. Mas eu queria explicar para você que quando ele fala circuncidado ao 8º dia, naquela época, a circuncisão, ela era a revelação do pacto de Deus com Abraão. E para aquele povo, aquilo era uma necessidade absoluta para que o indivíduo fosse aceito por Deus. Então, quando ele fala, eu fui circuncidado ao 8º dia, ele está falando, eu já nasci aqui, pactuado com Deus. Eu já nasci escolhido. E aí ele continua falando, da linhagem de Israel. A gente aqui fica pensando, lá do país, da terra Israel. Não é isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que ele era da linhagem de Jacó. Jacó, que depois teve o seu nome mudado por Deus para Israel. E o que significava ser da linhagem de Israel, da linhagem de Jacó? Significava que era da linhagem mais pura. Excluía aí os descendentes de Ismael. Certo? Ficava só a linhagem ali mais pura, a linhagem de Jacó. E aí ele fala, da tribo de Benjamim, ou seja, da mulher amada de Jacó. O filho, porque Benjamim era o filho da mulher amada de Jacó, Raquel. E de Benjamim vem a descendência até chegar em Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Inclusive Saulo, ele tem o seu nome, a origem do seu nome é em Saul, o primeiro rei de Israel. Bom, tudo isso para dizer que Paulo, quando ele nasceu, ele já carregou aquele peso de religiosidade, ele olhava para aquilo e falava, nossa, os meus valores aqui foram estabelecidos desde o meu nascimento. Eu nasci já com toda essa espiritualidade em mim. E ele foi crescendo. E quando ele cresceu,
quando chegou a vez de ele fazer as suas próprias escolhas, ele continuou caminhando nessa direção. Na direção de alguém que queria ser separado para Deus. Por que eu digo isso? Quando ele fala assim, quanto à lei fariseu, significa que de tudo o que ele poderia seguir, de todas as vertentes religiosas que existiam na época, ele escolheu o farisaísmo. Que hoje, para a gente, fariseu é um xingamento, por causa de toda a bagagem que a gente tem, mas naquela época, era você ser a nata da nata. Eu escolho ser a vertente religiosa que é mais pura, que mais se dedica, que mais é fiel aos rituais, que faz tudo para agradar a Deus. Mas o que acontece? Trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa que a gente pegar uma pessoa que nasceu num berço religioso, quando cresceu um pouco, não faltava em um culto, em uma celebração, e quando chegou na hora de escolher a faculdade, aquilo que vai determinar o resto da sua vida, a sua profissão eterna, a pessoa escolheu fazer teologia. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando. Uma pessoa que dedicou, que toda a sua bagagem, todos os seus valores estavam fundamentados nisso. E todas as suas decisões foram voltadas para Deus. Só que teve um problema. Paulo tinha bagagem, tomou decisões em direção a Deus. Mas o resultado de tudo isso foi morte. Você não fica intrigado? Fala, gente, Deus, se até Paulo, que se dedicou tanto a buscar a Deus, tal, no fim o que ele fez foi desejar matar pessoas, prender pessoas. Pobre de mim, Jesus me leva, né? Então, o resultado de toda essa dedicação dele foi a morte. Quando o texto fala, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele não era um religioso que foi, estudou e ficava olhando a vida passar. Ele entrou em ação e ele entrou para perseguir todos aqueles que ele entendeu que eram contra aquilo que ele acreditava. Bom, o que acontece? E aí eu quero te falar eu comecei falando, que Paulo, mesmo nessa situação, mesmo quando ele estava participando de apedrejamento de pessoas, ele estava ali tão mais devoto a Deus do que eu e você. E eu quero te mostrar como na nossa vida a gente muitas vezes age assim. O texto, ele começa o texto falando sobre a sua super importância religiosa para a sociedade da época. Então ele fala, eu pertenço a Abraão e sou fiel a seu pacto. Eu ajo assim hoje, quando eu falo, eu pertenço a uma religião e eu sou fiel às suas regras. Quando ele fala, eu sou de uma linhagem muito pura, eu ajo assim quando eu falo, eu sou um crente maravilhoso, todos vocês vão para o inferno. Quando eu excluo as pessoas com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Eu sou como esse Paulo, perseguidor da igreja, quando eu resolvo atacar as pessoas. Sabe? Quando Paulo estava ali de fato matando pessoas, mas quantas vezes nós matamos relacionamentos em nome de Deus? Quantas famílias se dividem em nome de Deus? Quantas pessoas nós ferimos o coração em nome de Deus? Quantas pessoas nós afastamos porque a gente coloca um muro tão intransponível, como se Deus fosse tão difícil de acessar, que a gente acaba afastando as pessoas de Deus. Quero perguntar para você, enquanto eu estava falando, você lembrou de alguma situação em que você
agiu um pouco assim, em que você julgou pessoas, em que você se portou de uma forma que as pessoas se sentiram acuadas pelo seu posicionamento? Alguém se sentiu assim, lembrou de situações? É isso aí. E quantos no seu coração julgaram pessoas quando viram elas fazendo coisas que você desaprovava? Quantas vezes você fez isso? Quem já fez isso aqui? Julgou pessoas em seu coração? Bom, gente, na verdade o que eu quero dizer é que nenhum de nós escapa, a começar de mim. Porque Deus começou a falar muito comigo nessa ministração. Na verdade, eu comecei a pensar sobre isso, não foi agora, foi há um tempo atrás. E você sabe que eu tenho feito uma coisa ultimamente. Sempre que eu começo a ficar muito focada em algo, no sentido de, não, isso é o certo, a gente tem que fazer desse jeito, eu paro e falo, bom, calma aí, Jesus, o Senhor está nisso? Eu estou na direção certa? Porque se eu não tiver, me tira daqui. Me tira desse posicionamento de que eu estou certo e você está errado. Me tira disso. Sabe, muitas vezes acontece alguma situação e eu falo, não, esse é o certo, é isso, não sei o que. Aí eu me imagino chegando lá no céu. Jesus, você lembra daquele dia? Você viu o que eu fiz? Que foi legal, né? E eu imagino Jesus olhando assim para mim. Estava tudo errado, você não entendeu nada. Eu fico me imaginando, gente, eu não sei. O Murilo fala, nossa, você pensa demais. E eu não sei se vocês são como eu, mas eu me imagino muitas vezes nessa situação. Sempre que acontece alguma coisa, eu falo, Jesus, e quando eu chegar no céu, o Senhor vai aprovar isso que eu estou pensando, isso que eu estou fazendo, ou o Senhor vai reprovar? E isso traz temor ao meu coração. Porque se tem uma coisa que eu não quero ser, se tem algo que eu não quero me assemelhar, é um assassino. Você quer se assemelhar a um assassino? Eu também não. Mas a história não parou por aí. Porque um dia, Paulo teve um encontro com Jesus. E aquele encontro foi poderoso, transformador. Assim como o meu e o seu encontro com Jesus. E a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus, tudo mudou. A primeira coisa que aconteceu foi ele pegar toda a sua base de valores e jogar no lixo. Então o texto continua falando: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando Paulo encontra Jesus, ele pega todo aquele currículo, ele pega tudo aquilo que ele acreditava como verdade, ele pega tudo aquilo que era a base da vida dele e ele joga no lixo. E ele fala: a partir de agora, só Jesus importa. Quando eu tiver algum valor dentro de mim, ele vai passar por Jesus. Se Jesus não aprovar, ele será descartado. E o texto fala, né, por causa...
por causa de Cristo. Sim, devemos considerar tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele valorizou esse conhecimento de Jesus de uma forma tão poderosa que ele descartou tudo que ele tinha antes. Gente, vocês têm ideia do que é essa decisão? Você tem ideia do que é você passar a vida inteira acreditando que algumas coisas são verdade e de repente você ter que jogar tudo no lixo porque tudo aquilo estava errado? E esse conhecimento, diferente daquele conhecimento anterior que ele tinha, que era um conhecimento de estudo, a partir de agora, ele tem um conhecimento de experimentar Jesus. E quando ele experimenta Jesus, ele vai sendo transformado pela presença de Jesus na sua vida. Porque é impossível que alguém caminhe com Jesus, deseje Jesus e não seja transformado por Ele. Então, aplicando para a nossa vida. Como que eu sei que os meus valores, aquilo que eu aprendi como verdade, que eu estou abandonando aquilo e eu estou sendo transformado pela minha experiência com Jesus, para eu me tornar o apóstolo Paulo, ao invés de eu continuar sendo um Paulo sem Jesus? Você consegue enxergar na sua vida coisas que você deixou para trás? Coisas que eram verdades absolutas na sua vida e que, ao ser deparada com a presença de Jesus, ele falou: não, isso não dá mais. Eu vou falar um exercício de uma área só. Vou falar da área financeira, para você discernir onde está o seu coração. Se a sua filha ou o seu filho vierem para você e falar, o que você vai ficar mais feliz? O que você vai ter mais paz, alegria e contentamento? Se o seu filho ou a sua filha vier e falar: então, pai, mãe, você não sabe, estou apaixonada, quero casar com um menino lá da igreja, maravilhoso, cheio de Deus, faz obra social na favela todos os fins de semana, vai viver para Jesus. Ou se a pessoa virar e falar: então você não sabe, conheci uma pessoa, quero casar, empresário, cheio da grana, só não é crente, mas isso a gente resolve depois. Peguei, Peguei você, peguei. Porque assim, quando é com a gente pode até abrir mão, mas nos nossos filhos, não mexe nos nossos filhos. Não é verdade? Então, a gente tem que se fazer perguntas difíceis. A gente tem que se fazer perguntas difíceis para a gente descobrir aonde está o nosso coração de verdade. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal. Eu sou jornalista de formação e eu estava trabalhando num lugar que eu tinha desejado bastante. Eu trabalhava em televisão, eu era editora. E eu tinha qualquer pessoa que fosse a minha amiga naquela época sabia qual era o meu discurso. Eu falava isso o tempo inteiro. Porque no futuro, quando eu tiver filhos, eu vou largar o emprego, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ser madame e vou ser voluntária na igreja. Eu falava isso assim, qualquer pessoa que andasse comigo uma semana ia pelo menos uma vez ouvir essa frase da minha boca. E eu falava. Às vezes eu fazia plantão de fim de semana. Ai, não vejo a hora que eu vou largar tudo e vou cuidar dos meus filhos. Nem tinha filho ainda, nem estava grávida ainda. Vou cuidar dos meus filhos, vou ser voluntária na igreja. Ai, vai ser uma bênção. E aí um dia me ligaram da igreja. E falaram: então, Paty, a gente queria convidar você para trabalhar na comunicação da igreja. Aí eu, desliguei. De jeito nenhum.
Falei, mas de jeito nenhum. Eu falei, gente, o que tem a ver? Nada a ver eu ir trabalhar na comunicação da igreja. Nada a ver. E eu fiquei pensando, falei, gente, Deus, você não entendeu o plano que eu tinha combinado com você direito? Era parar de trabalhar quando eu engravidasse, quando tivesse filho, ia ser madame e ia ser voluntária na igreja. Não queria trabalhar na igreja, quero ser voluntária. E aí, aquela certeza de que eu não ia aceitar aquele convite. Mas aquilo começou a me incomodar tanto. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Porque eu tenho um discurso muito bonito, muito tipo, nossa, eu não quero trabalhar, eu sou desprendida do mundo material, eu quero ser voluntária na igreja, eu quero servir as pessoas. E na oportunidade que eu tive de colocar isso em prática, Deus ainda foi legal, quis me dar um salário, eu estava negando. E aquilo gerou um conflito dentro de mim, que vocês não fazem ideia. Eu, por fim, falei, não, eu vou ter que tomar essa decisão, eu vou ter que aceitar, porque senão eu nunca mais vou poder falar que eu quero abandonar tudo e quero ser voluntária na igreja. Porque que moral vou ter eu? E aí eu fui, pedi demissão, minha chefe ficou em choque. Ela, não, como assim? Você quer sair para trabalhar na igreja? Não, como assim? Completamente em choque. Mas assim, me explica melhor. E eu conversei com ela e tudo. E nesse dia que eu pedi demissão, eu cheguei em casa aos prantos. Chorando, chorando. Abri a porta de casa. O Murilo olhou para mim. Falou, você sabe que você não precisa fazer isso, né? Eu sei, eu tenho que fazer isso, mas eu não quero, mas eu tenho. Chorei. E isso foi uma... Por que eu estou contando essa história? Porque isso foi uma lição tão grande para mim. De como nós podemos ter um discurso tão espiritual, sem perceber que o nosso coração já se afastou de Deus. E aí quando a gente tem que tomar decisões que de fato revelam os nossos valores, as nossas decisões saem totalmente diferentes. Porque apesar da gente ter um discurso espiritual, o valor, o coração já não está mais ali. Então, eu dei esse exemplo de coisas, né, de trabalho e tal, mas isso a gente pode ver em tantas áreas. Existe um valor fortíssimo da Bíblia, que é o do perdão, de você ter que perdoar 70 vezes 7. E eu posso vir aqui na igreja e cantar, Senhor, obrigado pelo seu perdão. E eu posso orar ao Pai Nosso e falar, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. E você pode não perdoar ninguém. Está guardando um monte de mágoa no seu coração por ser incapaz de olhar para uma pessoa e ter misericórdia. E saber que, infelizmente, naquele momento, tudo que a pessoa consegue te entregar é aquela coisa ruim. A gente tem valores na Bíblia de dar a outra face. Né? Quando alguém te bate de um lado, você dá a outra. E quando a gente dá a outra? Mas nunca. Quem que está dando a outra face? Mas ninguém. Então, nesse primeiro ponto, eu queria mostrar para vocês que um encontro com Jesus, ele tem que gerar em nós, assim como ele gerou em Paulo, uma revolução nos nossos valores. Tudo aquilo que era estruturado, que a gente acreditava como certo, que a gente não fugia da briga até convencer o outro, tudo aquilo a gente tem que parar, olhar e falar, Jesus, o Senhor está nesse valor? Esse valor é do Senhor? Porque se não for do Senhor, eu posso abrir mão. E aí, quando Paulo encontra Jesus, ele abre mão dos seus valores, ele restabelece a sua base, sendo Jesus agora a base. Então, começam as suas ações. E a diferença é que ele não age mais por suas próprias vontades.
Porque ele fala assim, o texto fala assim: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não sou eu que mando. Eu tenho um Senhor que manda e eu obedeço. Tudo que eu faço, tudo que me move, é aquilo que Jesus me ordena. Não aquilo que eu acho. Porque esse que foi o grande lance. Porque Paulo, gente, não dá para falar que Paulo tinha uma má intenção. Paulo tinha uma excelente intenção. Acontece que tudo aquilo que ele vivia na carne, no esforço humano, na intelectualidade humana. E é só pelo Espírito Santo que a gente consegue abandonar o mover na carne e começar a mover através dos valores de Jesus. Então, ele deixa de agir fervorosamente, de acordo com toda aquela estrutura que ele acreditava. E ele passa a agir com base naquilo que Jesus manda. Então, se Jesus manda dar outra face, eu dou. Se Jesus manda eu pregar para quem não merece, eu prego. O que Jesus mandar, eu vou. Eu faço. Porque Ele é o meu Senhor. É Ele quem toma as decisões. E eu só obedeço. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu não leio assim, como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Eu leio e falo: Jesus, me revela quem você é, porque eu quero ser igual. Jesus, me mostra quais são os seus valores, porque eu quero que a minha base esteja em cima desses valores. Eu quero que as minhas atitudes sejam aquelas que o Senhor teria. Não uma atitude que não tem nada a ver, que não representa em nada aquilo que é o Senhor. Então, o resultado das ações de Paulo deixam de ser morte e começam a ser vida. O texto fala, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. A partir de então, Paulo, ele não está mais focado nessa terra, que as pessoas cumpram, que as pessoas façam, que tem que estar certo. Ele está olhando na eternidade. Ele quer plantar sementes que gerem frutos para a eternidade. E essa é uma boa maneira da gente se perguntar se nós temos sido Paulo antes de Jesus ou Paulo depois de Jesus. Como têm sido os frutos que eu tenho gerado? Sabe, eu fico pensando assim, a gente chegando no céu. E aí, Jesus, gostou da minha vida? Gente, só eu que penso essas coisas. E aí, Jesus, gostou da minha vida? Você viu? Eu sou a maior influencer do TikTok. Sei fazer muitas dancinhas. E aí Jesus fala, legal. E aí, quantas vidas? Quantas pessoas? Você falou de mim, assim? Ninguém, não deu tempo. Estava fazendo dancinha. E aí a gente pensa, tipo, imagine eu lá, na frente de Jesus. E aí, Jesus, gostou? Te representei bem? Ganhei dinheiro até as tampas. Trabalhei muito, arrasei. E a sua família, como ficou? Falou, assim, imprimiu o amor por mim no coração do seu filho? Imprimiu? Não deu. Não deu tempo. Sabe, os resultados, aquilo que a nossa vida tem mostrado para nós de resultado, tem que ser um motivo para nós de reflexão. Eu estou gerando aquilo que eu acredito que Deus aprova? Porque Jesus morreu por mim e por você, para que a gente levasse o amor dele e transformasse todas as pessoas que tivessem contato com a gente.
O desejo dele é que, sabe, a presença dele se mova tanto em nós, que por onde a gente passar, as pessoas sejam tocadas por esse amor, por essa graça. Então, tomando para os dias de hoje, o Paulo, sem Jesus, ele pertencia a uma religião e às suas regras. Depois, ele decidiu pertencer a Jesus e a sua graça. Ele focava no quanto ele era puro e em como os impuros deveriam ser excluídos. E depois ele proclamava que Jesus era o único puro, capaz de purificar todos nós, pecadores. Depois esse Paulo que vira e fala, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Não era mais sobre como eu sou bom, como eu vou matar todo mundo que discorda de mim, mas era como eu vou ser escravo de todos, porque eu quero ganhar todos para esse Jesus que mudou a minha vida. Eu quero levar essa mesma graça, eu quero levar esse mesmo amor, eu quero que as pessoas sintam isso que eu senti, eu quero que as pessoas tenham as suas vendas tiradas dos olhos para acessar a Deus. Isso que passou a arder no coração dele. E é isso que deve arder no meu e no seu coração. Colossenses 4, 5 e 6 fala assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A gente tem que ser agradável. A gente não tem que ser aquela pessoa que quando chega todo mundo, tipo, sabe, desfaz a rodinha. Vamos voltar. Já deu o intervalo, vamos voltar. A gente tem que ser agradável, agregador. As pessoas têm que sentir prazer na nossa presença. Sabe, eu acho que um dos maiores erros nossos, começar de mim, é a gente querer mudar o comportamento das pessoas, ao invés de atraí-las para Jesus, que transforma qualquer pessoa. Ao invés de eu focar em, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de... Você fala, querido, vem aqui, ó, porque tem um Jesus maravilhoso. Você te aceita assim, ó, tá todo zoado, até sua mulher te abandonou, mas ele te aceita, vem. E você traz essa pessoa para perto de Jesus. E não importa quanto tempo vai levar, porque o meu e o seu papel é de levar para Jesus. O trabalho quem faz é Jesus. Coitado do mundo se fosse depender do meu e do seu trabalho para levar alguém para o céu. Jamais, né? Porque a gente nem tem paciência para isso. Então o nosso trabalho, ao invés de ficar julgando as pessoas, apontando o dedo, mostrando o quão ruim ela é, o quão longe ela está, a gente tem que falar, vem, dá a mão, que eu vou te levar para um lugar, que é a presença de Jesus, que tem a solução para todos os seus problemas. 1 Coríntios 6, está preparado para esse tapa na cara? Gente, que doeu em mim, hein? Doeu? Prepara aí, prepara para esse golpe. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. A Bíblia está falando assim: então, estão te ofendendo? Engole o sapo. Ué, qual é o problema? Engole. Engole o sapinho. É isso que essa palavra está dizendo. Se alguém tiver que sofrer o prejuízo, se alguém tiver que se dar mal, escolhe ser você. Escolhe ser eu. Se eu estiver numa discussão com alguém e alguém tiver que parar, que seja eu. Porque
a gente pode falar: obrigada, Jesus, porque eu tenho o Espírito Santo. E o fruto do seu Espírito é o domínio próprio. Obrigada pela oportunidade de exercer esse fruto. Gente, não é legal visto desse... Quando você está lá no bicho pegando, você fala: não, porque eu vou sair de... né? Não posso falar a palavra, mas você sabe qual é. Então vai parecer que eu sou mó, né, mané aqui, vão achar que... Não acha nada. Você pode falar: Jesus, obrigada, porque eu tenho o Espírito Santo. E nesse momento eu posso revelar o fruto do teu Espírito. Eu posso revelar o amor, eu posso revelar o domínio próprio, e eu posso revelar que as minhas discussões não são para coisas desse mundo. Não vou. Se eu tiver que escolher uma discussão ou o coração de alguém, eu tenho que escolher o coração. Eu não posso ficar tão obstinada em fazer com que as minhas vontades se estabeleçam que eu perca o coração das pessoas e perca a oportunidade de levá-las para Deus. E coloca para mim a imagem da arte que fizeram. Isso. A gente tem um soldado e a gente tem uma pessoa aprisionada. E a verdade mesmo, se a gente for sincero, é que a gente prefere que a nossa imagem seja de um soldado. Ninguém quer se comparar a um aprisionado. E aí que começa o problema de tudo. Porque Jesus e todos os apóstolos se parecem mais com a imagem do aprisionado. A gente quer ganhar todas as discussões. A gente sempre quer ter razão. E a gente esquece que Jesus nos chamou para servir. Então eu queria te falar uma coisa muito importante. Todos os dias, não pode passar nenhum, todos os dias, nós temos que decidir escolher Jesus. Porque se eu escolher hoje e amanhã eu esquecer de escolher, amanhã quem vai escolher vai ser a minha carne. Então todos os dias eu tenho que resolver escolher Jesus. Todos os dias está nas minhas mãos a decisão de pegar a espada ou carregar a cruz. Nós não podemos carregar a cruz e a espada ao mesmo tempo. Então todos os dias, a cada decisão que eu tiver que tomar, eu tenho que perguntar: Jesus, o Senhor está nessa decisão? Sabe, quando alguma coisa acontecer, quando alguma coisa sair diferente do que eu pensei, eu tenho que declarar: é o Deus dos vales. E quando eu tiver uma mega promoção no emprego, ou acontecer uma coisa que eu desejei muito, eu tenho que falar: obrigada, Jesus, por isso. Mas eu quero lembrar ao meu coração que não há nada, nada melhor que o meu Deus, para que os nossos corações não comecem a formar ídolos e de repente nos coloque tão distante de Jesus, a ponto das nossas atitudes gerarem morte ao invés de vida e salvação. Eu quero concluir com um texto que está em 2 Coríntios 5, que fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se você acha que você não tinha ministério, se você acha que a sua vida não tinha propósito, eu quero que você saia daqui hoje sabendo que o próprio Deus confiou a você a mensagem da reconciliação. Que por onde você for, através das suas palavras, das suas atitudes e das suas decisões, as pessoas sintam o chamado, reconciliem-se com Deus. Que as pessoas, ao olharem para você, elas enxerguem um Jesus de braços abertos, que as ama e que deseja ter um encontro com elas. Mas para isso, todos os dias, a gente tem que voltar lá, para o nosso cantinho da humildade, e falar: Jesus, eu abro mão dos meus valores, eu abro mão daquilo que não é seu, que está no meu coração, e eu desejo que o Senhor estabeleça um altar no meu coração, que gere atitudes, que gere frutos de vida e de salvação. Amém? Feche seus olhos. Eu quero, em primeiro lugar, falar com você que talvez nunca tenha tido a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Talvez todas essas regras que muitas vezes você vê fizeram com que você achasse que a igreja não era o melhor lugar para você. E hoje eu queria te dizer que existe um Jesus de braços abertos, que não está esperando você ficar perfeita para encontrar com Ele, mas que deseja profundamente ter um encontro com você e te mostrar o quanto Ele te ama, o quanto você é importante, o quanto Ele deseja preencher os seus vazios, responder às suas dúvidas e dar significado para a sua vida. Se você veio aqui hoje e nunca teve a oportunidade de fazer uma oração, falando para Deus que você quer se entregar para Ele, queria que você levantasse a sua mão, porque eu vou te ajudar a fazer essa oração. Ele está de braços abertos. E não tem nada que para Jesus seja mais importante do que ter um encontro com você. Levante a sua mão se você deseja hoje ter esse encontro com Jesus. Levante a sua mão se você deseja hoje que Jesus venha preencher os seus vazios. E se você está nos vendo pela internet, você pode, pelo QR Code, informar a nossa equipe que você deseja
tomar essa decisão de dar um passo em direção a Jesus. Existe alguém aqui hoje que queira fazer uma oração e se entregar a Jesus? Se você quiser fazer isso, levante a sua mão. Não saia daqui sem tomar essa decisão, porque ela é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Ela não é uma decisão que muda a sua religião. Ela é uma decisão que transforma a sua vida e te dá uma vida cheia de alegria, cheia de plenitude. Se você deseja fazer isso, levanta a sua mão. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego o meu coração. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje, o Senhor seja a base da minha vida. Que o Teu Espírito seja o que move as minhas atitudes. E que haja a partir de hoje derramar da Sua vida, Jesus, em mim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, por cada pessoa que fez essa oração, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que a partir de agora se abre na vida delas um tempo, Senhor, de conhecer o Seu amor, que elas se sintam agora abraçadas pelo Senhor. Pai, eu declaro que toda a culpa que elas carregavam, Senhor, de decisões do passado, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que elas carregavam, Senhor, que trazia peso, eu declaro que agora são livres. E que o Senhor, já na cruz do Calvário, levou sobre si todas as suas dores. Pai, em nome de Jesus, inaugura na vida dessas pessoas um tempo de paz, um tempo de restauração, um tempo de renovo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você também fez essa oração, você pode ir com o pessoal ali da consolidação, que eles vão fazer mais uma oração individual com vocês, amém? E eu queria que a igreja continuasse de olhos fechados, para que eu fizesse mais uma oração com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu, Senhor, juntamente com a sua igreja, Senhor, quero me colocar aos teus pés, Senhor. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas tantas vezes que os valores humanos ganharam espaço nos nossos corações e nos afastaram, Senhor, de Cristo. Nos afastaram, Senhor, daquilo que realmente é importante para o Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Senhor derrube os altares do nosso coração, Senhor. Que hoje, Senhor, cada um aqui tome a decisão, Senhor, de abrir mão das suas próprias verdades para viver a verdade de Cristo, Senhor, nas nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, que a nossa vida dê frutos de morte, Senhor. Mas nós queremos que a nossa vida dê fruto de salvação. Pai, que por onde a gente andar, as pessoas sejam chamadas a se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Que o seu amor flua através das nossas vidas, de maneira tal, Senhor, que as pessoas nunca se sintam acusadas, apontadas, mas que elas percebam através de nós que o seu amor é superior a todas essas coisas, Senhor.
Que nós sejamos, Senhor, testemunha viva do seu amor. Jesus, porque por onde o Senhor andou, o Senhor foi resposta aos problemas. O Senhor foi cura. O Senhor foi libertação. E eu te peço que nós sejamos verdadeiros discípulos, que também levem esse mesmo espírito, Senhor, de liberdade, de restauração. Pai, hoje nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Que a cada dia mais o nosso eu seja silenciado e que Cristo Jesus brilhe através de nós. Em nome de Jesus. Amém.